Justiça em Julgamento, 12 Jurados, For Life. São algumas séries viciantes que mostram o dia a dia do mundo dos advogados. Eu sou Amanda Macedo e você está no Fala Tuiuti. No estúdio aqui comigo hoje, os professores Daniel Avelar e Pedro Porto e os nossos alunos da graduação em Direito, Gabriel Barros Tosto e Viviane Aline Buffon. Bem-vindos ao Fala Tuiuti. Boa noite, tudo bem? Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o convite, é muito prazer estar aqui. Prazer é nosso. Professores, vou começar com os senhores e eu confesso que eu já assisti e maratonei a maioria das séries que eu citei na nossa abertura. Mas, tirando um pouquinho a ficção de lado, o que é, de fato, um tribunal do júri? O Tribunal do Júri no Brasil é um órgão especial do Poder Judiciário. Ele é especial por dois motivos. Primeiro, pela sua composição, onde você tem um juiz togado, um juiz concursado, e, ao mesmo tempo, você tem jurados, ou seja, pessoas leigas. E é especial porque também é uma garantia de todo cidadão. Está no nosso artigo 5º da Constituição Federal, que é uma garantia, um direito fundamental de todos. Essa é a grande diferença. Um julgamento, então, colegiado pelo povo e coordenado por um juiz de carreira. Gostaria de complementar, professor Pedro? E talvez seja interessante comentar que, já que você fez essa citação à existência dessas séries, né, que são realmente viciantes, o Tribunal do Júri no Brasil ele funciona de maneira um pouquinho diferente do que se vê nessas séries americanas. A começar pela competência do que se julga no Tribunal do Júri aqui no Brasil, que são os crimes dolosos contra a vida, enquanto que nos Estados Unidos, basicamente, tudo é julgado através de um julgamento colegiado, né, na forma de um júri popular, digamos assim. O professor poderia explicar para o público que está nos acompanhando o que são crimes dolosos contra a vida? Pois é, deixa eu aproveitar só essa colocação do professor Pedro pelo seguinte, né? No início da sua fala, você também citou, né, pessoal, 12 jurados, né, que já nos chamou a atenção. O que eu fiz de errado, professor? Já começamos com o nome, né? Porque, obviamente, a gente tem essa ligação do júri com o número de 12 julgadores, o que não é uma realidade hoje no Brasil. Já tivemos, na sua origem, um júri realmente formado por 12. A gente tem filmes que isso é muito emblemático, né? 12 homens, uma sentença, etc. Marketing, um pouquinho de marketing aí na história. Né? É uma história que hoje ainda existe no júri americano. Lá são 12 jurados no júri federal norte-americano. Agora, no júri brasileiro, hoje nós somos 7, né? 7 jurados. Como diz o professor Pedro, né? Para um julgamento mais restrito, né? Um julgamento que envolve crimes dolosos contra a vida, onde há, vamos chamar assim, numa linguagem mais leiga, a intenção, né, ou a pessoa assume o risco de tirar a vida de uma pessoa. Então, nós temos lá, por exemplo, o homicídio, que é o crime tradicional, né, o infanticídio, o auxílio à instigação ao suicídio e o aborto. São os 4 crimes principais. Mas, já falando em miúdos, 99% são os homicídios que vão a júri. Aqui no nosso curso de Direito da Tuiuti, vocês, professores, praticam com regularidade na aula a simulação do Tribunal do Júri, que, inclusive, acontece, de fato, no Tribunal do Júri aqui do Paraná. Para os nossos alunos, qual é a importância da realização desta prática? Acho que eu vou deixar eles responderem, né? Eu vou fazer para eles também, quero primeiro a visão dos professores. Isso acho que é um foco grande do curso de Direito, especialmente aqui da Universidade Tuiuti, que é de você fazer a junção de teoria e prática. Né? Então, nós temos um grupo de alunos que são especiais, que se dedicam a estudar o júri, eles são muito bons, que, obviamente, aproveitam aquilo que nós trazemos de teoria e pedem a prática. Então, é da tradição da universidade, não só a realização de júris internos entre os próprios alunos. Recentemente fizemos 4 grupos, né, que participaram no julgamento no Tribunal do Júri de Curitiba, mas também a universidade tem uma tradição na sua participação nos campeonatos nacionais e regionais que envolvem o Tribunal do Júri. Também já sendo campeã, vice-campeã em diversas oportunidades.
Então, eu acho que é uma experiência única que nós, professores, também, tenho certeza, ficamos muito satisfeitos de poder ver na prática aquilo que a gente passa ou tenta passar da melhor maneira possível para os alunos em sala de aula. E acho que outro ponto importante também é fazer com que esse acadêmico de direito que entra no curso sem saber o que é de fato o Tribunal do Júri possa se livrar das amarras que muito se existe, da estigma, né, contra o advogado criminal, que advogado criminal defende bandido. Não, né, não é bem assim que as coisas funcionam. Né? O advogado criminal ele tem o dever de zelar pelos direitos daquele que está sendo acusado. Né? Então, acho que nessas atividades os alunos também podem vivenciar o que é, de fato, um processo criminal, uma ação penal, e o peso, né, da responsabilidade que vem disso, dessa atuação, né, no processo em si. Agora sim, Gabriel e Viviane, na visão de vocês, qual é a importância, quanto alunos, de participarem dessa simulação? Então, eu acho que o Tribunal do Júri ele é um campo para desenvolvimento de muitas habilidades. Como o professor Pedro falou, a primeira coisa é uma mudança de entendimento, né? Uma mudança de conceito mesmo, né? E que é o exercício do direito, né? Você oferecer às partes a possibilidade de um julgamento justo. Então, isso é uma mudança de conceito que a gente acaba pegando com a prática do júri. O contato com o processo desde o começo, então, na questão do aprendizado, né? Da fase do inquérito, na fase do plenário, os recursos. Os jurados é muito próximo do real, porque também são leigos, então você acaba tendo que estudar para você o fato e o direito e passar para alguém. Você aprende 2 vezes. A oratória, a argumentação, a leitura da linguagem corporal, porque você está apresentando para o jurado e você está vendo se você está sendo claro na tua mensagem. O trabalho em equipe, né? A gente acaba fazendo uma equipe, indo com ela pela faculdade inteira. Então, um apoia o outro, acaba ajudando na dificuldade, eu perceber onde está a facilidade de um, a dificuldade do outro. O contato próximo, né? Que a gente tem um corpo de professores muito bons. Então, durante o período inteiro da faculdade, o grupo de júri ele vai discutindo casos que estão acontecendo, o aprendizado de você expor a tua opinião e respeitar do outro. As discussões, às vezes, são calorosas, como todo direito penal. O que mais, Gabriel? Reforçando o que a Viviane disse, o bom manuseio do processo, uma oratória boa e até mesmo o convencimento do jurado são essenciais. Né? Não tenho muita autoridade para falar, mas no desenvolvimento do julgamento, do plenário, etc. E esse manuseio do processo, esse desenvolvimento da oratória, eles vêm com a prática. Né? E o júri nos proporciona isso, que é praticar a oratória, praticar o desenvolvimento de teses, enfim, trabalhar em equipe, tudo isso é a prática que traz. Com certeza, o aluno que passa por esses júris simulados durante a faculdade, quando, de fato, for atuar, vai com uma segurança muito maior, porque já treinou várias vezes, já praticou várias vezes, então sabe do procedimento, enfim. O futuro, na verdade, do curso de Direito está na oralidade. Quando eu ingressei na faculdade, se exigia, não que não se deixou de exigir, mas que o aluno escreva. O aluno de Direito que não gosta de escrever já tem, claro, uma dificuldade natural. Mas hoje nós exigimos mais que o aluno consiga expor, né, argumentos, né, e, obviamente, expor oralmente. Hoje, as novas tendências do direito, no processo civil, no processo penal, é a substituição daquela linguagem escrita por uma linguagem, obviamente, oral, né, com argumentos. Tanto que as nossas audiências hoje, quem está pensando em fazer direito já vai se preparando para isso, que isso é o futuro, as audiências são todas gravadas, é tudo filmado. Né? As grandes peças são as alegações finais, que hoje são orais, e acho que o júri é o grande palco, né, dessa demonstração do direito oral. E aí, é claro, que os nossos alunos vêm se destacando por isso, né? Por uma linguagem escorreita, por uma linguagem corporal, por uma leitura do processo, como expor. E aí, claro, né, dentro da discussão que eles têm no grupo, contato com os professores, isso vai sendo, de certa maneira, afinado, aparado, para que eles saiam da universidade preparados para fazer uma sustentação oral num tribunal do Paraná, do Rio Grande do Sul, do STJ, STF, mas que possam encarar isso, eu afirmo, que os nossos alunos que estão se formando agora e aqueles que já estão no grupo saberão enfrentar um júri com tranquilidade,
Isso é o mais importante. Uma base sólida para o mercado de trabalho, inclusive independente do tribunal do júri, né? Para qualquer tipo de defesa que o advogado vai precisar fazer. A linguagem é genérica. Você vai se utilizar no processo civil, no processo penal, em uma defesa administrativa, ou até, né, voltando, né, quem sabe os nossos alunos possam aqui, como já existem vários alunos na instituição que retornam à casa na qualidade de professores. Né? Então, você tem assim, a profissão agregada, que eu acho que o bom profissional do direito também busca essa qualificação na docência, e o que é a docência, senão também a utilização da linguagem, né? Sem dúvida. Viviane e Gabriel, vocês estão caminhando aí para o final do curso, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente a experiência de realizar a graduação de Direito aqui na Tuiuti, independente do Tribunal de Júri. A gente sempre conversa, né? Aqui na Tuiuti a gente tem uma facilidade de acesso com os professores, é muito fácil entrar em contato com eles, a gente encontra nos corredores, conversa com eles nos corredores, após as aulas, etc. O professor Porto foi meu orientador no TCC, sempre disposto, o professor Avelar também. Então, o corpo docente aqui, além de uma qualificação de profissionais excepcionais, são pessoas também excepcionais. Eu acho que é isso mesmo que o Gabriel falou, né? O que facilita o aluno não é só a teoria, porque você consegue buscar no livro, mas o contato e o feedback da profissão, né? O que fazer, o ajuste, eu acho que faz toda a diferença na formação. E esse é um ponto bem positivo da Tuiuti, né? Esse contato muito próximo com os professores e, através deles, com o meio de trabalho do direito mesmo. O processo que ele comenta e traz para a sala de aula é a liberdade de perguntar, a liberdade de você trazer. Então, eu me sinto muito à vontade de sair, por exemplo, e ter um caso meu e voltar e conversar com o professor, por essa abertura, por esse ponto muito forte que eu acho que a Tuiuti tem. A coordenação do curso também é bem presente, o estímulo, a busca de vários campos de trabalho. A gente acabou gostando do Tribunal do Júri e ficou do começo ao fim, mas tem audiências no trabalho, a gente fez e foi bacana, no processo civil. Então, você tem oportunidade de vários campos de atuação. Mas o ponto forte, para mim, é o contato com os professores. Legal. Professores, quais são as funções que uma pessoa formada em Direito pode exercer dentro do Tribunal do Júri? Dentro do júri, Várias, a gente né? pode falar desde jurado, né? Porque Exato. o jurado é o leigo, mas nada impede também de que tenham, por exemplo, uma pessoa que seja formada em direito lá, não há exclusão de segmentos sociais. Até advogados, né? Sim, e obviamente atuar na qualidade de magistrado, membro do Ministério Público, assistente de acusação, que é um advogado contratado pela vítima, e obviamente, né, na defesa, né, dos acusados. Então, é uma atuação em todos os campos do júri, né? Isso também é bacana reforçar. A Viviane mencionou aqui para a gente que ela gostaria de seguir aí, né, no Tribunal do Júri, na carreira dela. Existe um caminho das pedras para ela seguir, para ela indicar a partir do momento que ela se formar? Professor Pedro, Eu acho tem que esse o próprio caminho. o caminho das pedras ela já está trilhando, né? Que é retirando uma a uma dessas pedras, já sentindo na pele como de fato funciona um plenário de um tribunal do júri. Mas é isso, é você estar presente, é você ir assistir os julgamentos. Hoje em dia existe, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, existe uma lista chamada de advogados dativos, que são advogados nomeados pelo juízo, que passam a atuar em prol daqueles que não têm condições financeiras de arcar com o advogado e onde não há atuação da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, é uma opção que se tem, né? Você já se formar, sendo aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, retirando a sua carteira de advogado, já se inscrever nesses quadros de advogados dativos para ir tendo uma certa experiência, né, profissional, e aí para valer, né, porque as coisas também mudam quando elas são para valer e são simuladas, enfim, mas é de suma importância que os alunos, quando formados e já advogados, passem, então, a buscar essas experiências. E estamos recebendo aqui no estúdio também a coordenadora da graduação em Direito, professora Fabiana Passos de Mello. Olá, professora, bem-vinda. Olá, Amanda, muito obrigada.
Professora, além das disciplinas relacionadas ao Tribunal do Júri, a nossa graduação de Direito aqui na Tuiuti também tem muitas disciplinas e atividades diferenciadas. Eu gostaria que a professora contasse um pouquinho como que é o dia a dia do nosso aluno. Muito bem, Amanda. O nosso currículo hoje é um currículo moderno e que prepara o acadêmico do direito para as profissões que ele pode exercer na vida jurídica após a finalização da graduação. Com base nessa perspectiva, o nosso acadêmico, desde o início, é inserido em práticas jurídicas. E, quando eu digo desde o início, é desde o primeiro período. Em termos de estrutura, nós temos, no núcleo de prática jurídica, no campus da instituição hoje, salas estruturadas para simulação de audiências e, de acordo com o aprendizado teórico do aluno, os professores vão orientando esses acadêmicos a praticar, né? Como nós temos oportunidade de ouvir os nossos professores hoje nesse videocast, a ideia da oralidade hoje é muito presente no direito. Então, hoje, a formação para escrever em termos jurídicos ela já não é mais suficiente. Nós temos que preparar os nossos acadêmicos e acadêmicas para a oralidade, como se comportar numa audiência, como se dirigir ao juiz, ao colega advogado, às partes com respeito. E esse é o nosso propósito. E, por essa razão, nós temos várias atividades. O Tribunal do Júri é uma atividade de simulação voltada à área do direito penal, mas nós temos, por exemplo, a competição em processo civil, onde os alunos desenvolvem a capacidade de argumentação em fase recursal, até a sustentação oral, como seria num tribunal, e são avaliados por professores e por convidados externos. Né? Temos também a prática de mediação e arbitragem, as práticas autocompositivas hoje, que estão afastadas do Poder Judiciário, mas que são o norte também, né, a vocação do curso da Tuiuti, e que o aluno, orientado por professor, vai aprender outras possibilidades de solução de conflitos que não envolvam o Poder Judiciário, o que hoje é bastante fomentado também pelo Conselho Nacional de Justiça. E temos inseridos nas próprias disciplinas, conforme os professores avançam no conhecimento teórico com os alunos, a prática simulada, no direito do trabalho, no direito civil, no direito constitucional, ou seja, o nosso propósito hoje é aliar a teoria à prática. Nós temos que trabalhar a teoria, mas não podemos deixar o aluno fora das situações que ele vai enfrentar na vida real. Na sua fala, a professora mencionou aí a questão do mercado de trabalho como um corpo docente atuante, né, no mercado de trabalho. Sim, hoje nós temos o nosso corpo docente advogados, magistrados, membros do Ministério Público, das mais diversas áreas, né, na área federal, na área estadual, na área da Justiça do Trabalho. Ou seja, quando o aluno percebe a sua vocação, ele tem condições de ir se encaminhando para aquelas áreas do seu coração, como os alunos dizem, eu gostei da simulação do júri. Nós vamos ter aí toda a caminhada com esses alunos pós-graduação, né? E nas outras áreas também. Então, a nossa proposta é uma proposta de formação completa, de descobrir vocações, estimular os nossos alunos a uma vida de autonomia dentro da área jurídica, que ele realmente esteja capacitado para se inserir no mercado de trabalho, que ele não perceba uma lacuna quando ele se forma até ele entrar numa sala de audiência. Não, o nosso aluno tem vivência prévia durante a graduação. E, professora Fabiana, as inscrições estão abertas? Estão abertas, e eu gostaria muito de recebê-los aqui na Universidade Tuiuti do Paraná, poder falar um pouco mais a respeito do nosso currículo, mostrar a nossa experiência, a nossa estrutura física. Venha conhecer o direito da Universidade Tuiuti do Paraná. Pessoal, eu adorei o papo, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Eu prometo que eu vou começar a prestar mais atenção nas séries que eu estou assistindo depois dessa aula que eu tive. E eu queria deixar o espaço aberto para cada um de vocês fazerem uma mensagem final. Vamos começar pelo professor Pedro Porto. Apenas agradecer o convite e sempre à disposição. Obrigada. Só uma questão, aquele aluno, que não é aluno, será nosso futuro aluno, mas quer conhecer, por exemplo, um pouco do Tribunal do Júri, todas as sessões de julgamento são abertas ao público. Olha que interessante. Né? O aluno, o futuro estudante de Direito, ou alguém que se interesse pelo Tribunal do Júri, ele pode consultar na internet as pautas de julgamento, as sessões de julgamento, cada julgamento é uma sessão, escolhe o dia que ele quiser e ele pode ir até o Tribunal do Júri sem nenhuma inscrição, sem nada, senta e assiste uma sessão.
E se ele tiver com preguiça, porque estiver chovendo, né, ele pode assistir da sua casa, porque a gente também transmite as sessões de julgamento pelo YouTube do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Basta colocar ali no sua ferramenta de pesquisa, Tribunal do Júri de Curitiba, ele vai encontrar a nossa sessão de julgamento. Mas, se eu pudesse recomendar, eu diria, vá em loco, vá lá ao Tribunal do Júri. Legal. Obrigada, professora. Professora Fabiana. Amanda, eu agradeço mais uma vez a oportunidade do curso de Direito ser mostrado ao público. Nós temos muito orgulho dessa promoção humana que norteia a atuação da Tuiuti e gostaríamos de compartilhar com você, nosso futuro acadêmico, esse sentimento de proximidade entre os alunos, os professores e a coordenação do curso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Viviane. Então, gostaria de agradecer o convite Imagina. e externalizar o agradecimento aos professores, à coordenação. Foi extremamente prazeroso, né, a trajetória inteira durante a faculdade. E realmente poder fazer a prática no Tribunal do Júri vai deixando o processo de aprendizado mais leve, inclusive. E eu também recomendo aí pessoalmente no Tribunal do Júri, porque a emoção é diferente. Gabriel. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E aos futuros alunos, tenho certeza que terão uma experiência muito boa aqui na universidade, assim como eu e a Viviane nós tivemos, com o amparo dos professores, e vai ser de muito valia para o desenvolvimento profissional deles. Legal, obrigada. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. E se você tem uma sugestão de pauta, envie um e-mail para imprensa@utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. Apresentação e roteiro, Amanda Macedo. Identidade visual, Leandro Padilha. Edição, Edson Vaz, o Rochinha e Marcelo de Paula Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagens da Tuiuti. Até a próxima, pessoal!